Deus chamou Abraão, Deus chamou Isaac, Jacó, Deus chamou Moisés, na nova aliança Deus chamou Maria, enviou o seu Filho, nosso Deus, nosso Pai. Chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, seu Filho, que faz a obra do seu Pai, chamou os discípulos, chamou os apóstolos. E a igreja é justamente isso, esse povo que escuta o chamado do Senhor. Vem para o Pai, vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Esse chamado do Senhor ressoa no tempo. Vem. Essa é a missão da igreja, chamar e atrair para Cristo. Vem. Na antiga aliança o povo subia a montanha, subia a Jerusalém e cantava: que alegria, vamos para a casa do Senhor. O Senhor nos deu uma casa onde Ele nos reúne para nos restaurar, nos alimentar, nos consolar, nos ensinar, para a gente lembrar que temos um lugar, temos um pai, temos uma mãe, temos uma família, temos irmãos. Então, ao longo dos séculos, nos templos, o sino fez esse papel, chamar: vem para casa, está na hora da gente rezar, está na hora de celebrar a Eucaristia, está na hora de nos reunir como povo, como família. Nós temos um lugar. Nós, nossa paróquia, temos um sino, mas ele ainda não tem um lugar. Mas agora vai ter um lugar, porque nós vamos fazer um lugar para ele. Vamos fazer o seu campanário. O sino vai ganhar uma torre. Nossa paróquia vai ganhar uma torre para o sino. Vai ser um sino bonito, com os traços da arquitetura da nossa paróquia, moderna, arrojada, mas traços também marianos, né? Será um sino com uma torre leve, com traços até femininos marianos, porque esse também é o papel de Maria, né? Atrair para o seu filho. Foi isso que ela fez em cada aparição também em Fátima. Chamou os pastorinhos, né? Vem, quer mostrar quem é o seu filho. Então o nosso sino vai ser como que o convite da mãe, a mãe Maria, da mãe igreja, dizendo: venham filhos, está na hora da gente se reunir, está na hora da gente rezar. Lembrem-se, o Senhor continua chamando. Eu sou Charlene Franco, sou arquiteta, responsável pelo projeto do Bloco Administrativo e do Centro Pastoral da Paróquia. E eu recebi uma missão. Essa missão é fazer o campanário da igreja. Esse campanário vai receber o sino, né, que é um sino que vem ao longo da história da igreja e que a gente precisava de um lugar adequado para ele. Bom, quando eu comecei a pensar nesse projeto, de como seria o campanário, uma das coisas que eu tive que levar em consideração era a questão dele não ser uma simples construção, mas que ele tivesse uma simbologia, porque além de ser um lugar onde a gente vai colocar o sino, ele tinha que passar uma história, né, um motivo, uma simbologia daquilo que é a paróquia, a história de Nossa Senhora. Então, todo o projeto do campanário, ele foi pensado também como um lugar de destaque na paróquia, que ele pudesse também ter o seu local, onde ele poderia ser notado, né, e ele também pudesse transmitir essa questão do chamado de Deus para a comunidade. Uma outra coisa que a gente levou em consideração, quando a gente foi preparar o local onde iria ficar o campanário, foi que ele ficasse num lugar de destaque, né, na paróquia, e que ele não viesse a atrapalhar a visualização de todo o complexo da paróquia, para que não ficasse tudo muito amontoado, né, muito num lugar só. E por coincidência, ele fica do lado esquerdo, do lado que é o nosso coração. Quando foi fazer o projeto também do campanário, uma das coisas que eu pensei bastante era como ele teria que ter uma simbologia, né, de como ele seria, qual seria o formato, ele precisava, né, transmitir uma informação. Eu fiquei pensando como que eu poderia fazer isso. E aí eu fiquei olhando a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que é a padroeira da paróquia, né, com os 3 pastorinhos. E aí essa imagem foi que eu comecei a trazer as primeiras linhas, né? Foi quando começou a surgir todo o conceito de como seria. Algo que me chamou muita atenção na imagem eram as mãos de Nossa Senhora, as mãos postas, que tinha esse formato, né, de mãozinhas juntas. Então esse era um formato que me chamava muita atenção. E dele então surgiu o restante, que era as primeiras linhas, que era o manto de Nossa Senhora, cobrindo os pastorizinhos e ao mesmo tempo cobrindo nós, né, nos protegendo. E também no campanário eu fiz linhas que ficassem como marcos, mostrando os pastorizinhos, sendo Lúcia, o marco maior, né, o desenho maior, depois Francisco e Jacinta.
Outro elemento também que vem a compor todo o campanário é a questão dos pilares, que ele transmite, e é como se fosse uma conexão daquilo que está aqui embaixo, que é as nossas orações, e que ela fosse aos céus. Então, os pilares, eles vão desde do chão, né? Ele sai ali do solo, ele sobe, faz a conexão com o sino, que é o chamado, né? O chamado de Deus, a oração, e depois ele termina com o formato da coroa de Nossa Senhora. Então ele sai do solo, sobe, faz a conexão com o sino, que é o chamado, e depois ele desenvolve a coroa no símbolo de Nossa Senhora, que é a intercessora, né, das nossas orações também, que leva as nossas orações também ao céu. Tem esse elemento na vertical, que faz essa questão da conexão entre, né, o terreno, né, nós, com o divino, né, com a intercessão de Nossa Senhora, por isso a coroa. Então faz todo esse formato do campanário. Então ele tem toda essa linha mariana, ele é leve, ele indica ao céu, né? Ele leva ao céu. E no final, na ponta da coroa, a gente tem o crucifixo, que representa Jesus Cristo, né? Bom, e aqui vai ser o espaço onde nós vamos colocar o campanário, né? Onde foi escolhido para ser o campanário, onde ele tivesse o local dele de destaque. E também todo o desenho dele, todo o formato dele, além da simbologia, ele também vem para harmonizar com todo o formato da paróquia. Então, é o local onde foi escolhido, onde será o nosso campanário. Espero que você tenha gostado e vamos juntos, né, fazer esse campanário que também faz parte da história da nossa paróquia. Olá, meu nome é Rayane, eu sou formada em marketing e eu faço parte da Pascom há uns 3 anos, mais ou menos. Quando eu vi o campanário, eu pensei, meu Deus, essa edificação é muito linda, a gente precisa criar uma logo dessa edificação. Porque com certeza ela vai identificar a paróquia, as pessoas vão ver e vão se identificar por essa edificação. Então, a gente precisa criar uma logo dela. Só que eu queria que fosse uma coisa que ficasse para a posteridade, que fosse uma coisa moderna, que fosse uma coisa bonita e que fosse uma coisa muito requintada. E aí eu falei, eu não consigo, eu não tenho cacife para fazer uma logo dessa. E aí eu chamei um amigo meu, o Rodrigo, que é designer gráfico, para criar essa logo pra gente. Então, aí eu conversei com a Charlene, peguei as ideias dela, ela me contou como ela tinha imaginado essa logo, o que ela tinha pensado, as linhas e tudo mais. E aí eu passei essa ideia pro Rodrigo. Falei, olha Rodrigo, eu quero uma coisa que seja bonita, que seja requintada, mas que tenha os traços desse campanário. E aí ele fez exatamente o que a gente pensou. Ele criou um desenho que mostra essas linhas de uma forma mais requintada, algumas mais grossas, algumas mais finas, mas deixando sempre uma coisa bonita. E que se você olhar para aquela logo, você consegue ver 3 pontos ali. O campanário, o desenho do campanário, você consegue ver também Nossa Senhora com as mãos impostas. E você também consegue ver a medalhinha, por causa do elipse que envolve ela, você consegue ver a medalhinha de Nossa Senhora, que geralmente a gente guarda perto do coração. A nossa ideia de criar uma nova logo foi também para que ela acompanhasse a edificação nova da paróquia, que vai ser uma paróquia nova, grande, melhor, com estrutura maior. E então a gente quis criar uma logo que acompanhasse isso. E aí isso também impactou na escolha das cores. Nós escolhemos o azul e o dourado, que são cores que deixam a logo um pouco mais bonita, mais chique. A nossa ideia era essa. Então, com todo esse estudo e com todo o amor que nós dedicamos a essa logo, nós chegamos a esse resultado. Então, para tornar esse campanário realidade, nós precisamos de você, da sua ajuda. Todos nós fazemos parte dessa história. Vamos concluir, continuar, prosseguir a obra de edificação do templo. Falta o campanário. Você faz parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história. A edificação do templo, que sinaliza a edificação do povo de Deus, sempre disposto a ouvir o Senhor, que continua a nos chamar. Vem!